Capítulo 8 Distrações humanas. Estou ciente de que eu posso jamais ter existido, pois meu eu consiste em meu pensamento. Portanto, o meu eu, que pensa, não existiria se minha mãe tivesse sido assassinada antes que eu viesse a nascer. Assim, eu não sou um ser necessário, não sou eterno ou infinito. Porém, eu vejo na natureza que há um ser necessário, eterno e infinito. Apesar de todas essas mazelas, o homem anseia ser feliz, apenas isso, e não consegue evitar esse anseio. Mas como ele pode pretender isso? Seria melhor se o homem pudesse tornar-se imortal, mas já que isso não é possível, ele decidiu parar de pensar sobre isso. Por serem incapazes de evitar a morte, a miséria e a ignorância, os homens decidiram que, para serem felizes, eles devem reprimir os pensamentos sobre tais coisas. Se o homem fosse verdadeiramente feliz, sua maior felicidade repousaria em um estado inconsciente de autoesquecimento, como os santos e Deus. Sim, mas o homem que encontra prazer nas distrações terrestres não é feliz? Não, porque a origem delas é externa. Isso significa que o homem é dependente e está sempre sujeito a ser exposto a 1001 acidentes que, inevitavelmente, irão lhe gerar aflições. Algumas vezes, quando começo a refletir sobre as várias atividades dos homens, os perigos e dificuldades que enfrentam na corte ou em tempos de guerra, que são a causa de tanta discussão e violência, assim como aventuras selvagens e malignas, sinto que a única causa da infelicidade humana é que o homem não consegue permanecer quieto em seu próprio quarto, pois um homem que é rico o suficiente para suprir todas as suas necessidades até o fim de seus dias, jamais deveria se esforçar para deixar sua casa e se lançar ao mar ou tentar sitiar uma fortaleza, se pudesse escolher ficar em sua casa e desfrutar de seu lazer doméstico. Os homens jamais investiriam tanto em um exército se fossem capazes de viver na cidade por toda a vida. Eles só procuram pessoas para conversar ou para mútua competição nos jogos porque não sentem nenhum prazer em suas casas. Porém, quando refleti sobre esta questão mais profundamente e cheguei a uma explicação sobre todos os nossos infortúnios, tendo procurado descobrir o porquê, eu me deparei com uma razão deveras convincente. É que a condição natural, seja de nossa mortalidade, seja da nossa fraqueza, é tão miserável que nada é capaz de nos consolar quando realmente pensamos nisso. Então, imagine qualquer situação de que você goste e reflita sobre todas as coisas boas possíveis de se desfrutar, e com certeza a realeza permanecerá no topo da lista das melhores coisas do mundo. Ainda, se você puder vislumbrar um homem ocupando-se de todas essas coisas, mas não usufruindo qualquer diversão, de modo que tenha de pensar sobre si mesmo e sua condição, então você descobrirá que a tênue satisfação que deriva de tudo isso simplesmente não é capaz de fazê-lo prosseguir. Pelo contrário, ele será forçado a meditar sobre todas as circunstâncias que ameaçam seus negócios, as revoltas que podem ocorrer, a morte e a enfermidade que são inevitáveis. Como resultado, ele se sente infeliz, privado de sua assim chamada diversão, e muito mais miserável que o mais humilde de seus súditos, pois este pode, pelo menos, desfrutar de esportes e passatempos. Portanto, a única coisa boa para o homem é divertir-se, pois assim ele para de pensar sobre suas circunstâncias. Os negócios manterão sua mente longe delas. Talvez haja algum romance e propósitos agradáveis de modo a mantê-lo ocupado, como jogos, caçadas ou algum espetáculo. Em resumo, tudo isso será o que denominamos distração. Eis porque os jogos de apostas e a sociedade feminina, a guerra e a alta sociedade são tão populares.
Essa popularidade não é pelo fato de eles trazerem felicidade ou das pessoas imaginarem que a verdadeira felicidade seja alcançada por meio da vitória nas mesas de apostas ou da lebre que é caçada. Ninguém aceitaria tal presente. O que as pessoas desejam não é uma vida mansa e fácil que nos permita ter tempo para refletir sobre nossa triste sina, ou nos preocuparmos com os perigos da guerra, ou nas provações impostas pelos altos cargos. No trabalho, temos um agente narcótico para manter nossas mentes afastadas da reflexão sobre tais coisas. Eis porque preferimos a caçada ao momento da morte da presa. Eis a razão pela qual os homens apreciam tanto o barulho e o alvoroço. Eis porque a prisão pode ser uma punição tão aterradora. Eis porque os prazeres da solidão são considerados incompreensíveis. Eis porque a melhor coisa para um rei é que as pessoas gastem seu tempo tentando entretê-lo, como uma interminável série de prazer para ele. Pois um rei vive rodeado por pessoas cuja única preocupação é a de mantê-lo entretido e evitar que reflita sobre si mesmo. Pois, apesar de ser rei, ele se sentirá infeliz a partir do instante em que começar a pensar sobre si mesmo. Eis porque os homens tentam pensar em fórmulas que os façam sentir-se felizes. Os que filosofam sobre este tema sustentam que as pessoas são irracionais por passarem o dia todo caçando uma lebre que jamais comprariam. Porém, os tais possuem pouca compreensão sobre a nossa natureza, pois não é a lebre que nos preserva de pensar sobre a morte e as misérias que nos tornam tão perturbados, mas a caçada sim. O conselho dado a Pirro para esforçar-se a meditar serenamente, ele o considerou muito difícil de executar. Dizer-se a um homem que viver em descanso é a mesma coisa que viver feliz significa aconselhá-lo a desfrutar de uma condição na qual ele está completamente feliz e na qual ele pode refletir demoradamente sem ter algo que venha a distraí-lo. Os que concedem este tipo de conselho não compreendem a natureza humana. Portanto, os que naturalmente têm consciência do que desejam evitar, evitam o descanso como praga. Eles fariam qualquer coisa para se manterem ocupados. Não é certo culpá-los, pois eles não estão errados por querer agitação se tudo o que desejam é distrair-se. O problema é que eles desejam isso com base na compreensão de que, uma vez que obtenham as coisas materiais que anseiam, com certeza, a verdadeira felicidade não lhes faltará. Com relação a este aspecto, é que podemos acusá-los de futilidade. Isso apenas nos mostra que tanto os críticos quanto os criticados realmente não compreendem a verdadeira natureza do homem. Se, entretanto, quando os homens são criticados por perseguirem tão vigorosamente coisas que jamais poderão satisfazê-los, sua verdadeira resposta deveria ser que tudo o que eles desejam é uma ação violenta e obstinada que distrai as suas mentes. Eis porque eles escolhem um objeto charmoso e atrativo que os leve entusiasticamente a ele. Para este comentário, os seus oponentes não teriam resposta. Não lhes ocorre que é apenas a perseguição e não a matança o que os caçadores buscam? E a vaidade, o prazer de exibir-se ou o progresso? Com este último, nós devemos pensar onde vocês colocam os pés. O cavalheiro do campo acreditará sinceramente que a caçada é um esporte nobre e grandioso, mas esta não é a visão de seus caçadores. Eles imaginam que, se conseguirem assegurar certos objetivos, então eles poderão desfrutar de um merecido descanso após a conquista. Porém, eles não percebem a natureza insaciável da cobiça. Eles genuinamente pensam que desejam descansar, quando, na verdade, tudo o que querem é ocupação. Os homens possuem um instinto secreto que os leva a procurar distrações e ocupações externas, e este é o resultado de sua constante percepção de seu estado miserável.
Há ainda um outro instinto que advém da grandeza de nossa natureza original. Este outro instinto diz ao homem que a verdadeira felicidade reside no descanso e não na excitação. Estes dois instintos contraditórios geram uma enorme confusão no mais íntimo de suas almas, levando-os a perseguir o descanso por meio da atividade. Assim, eles sempre imaginam que a satisfação que lhes falta será alcançada quando conseguirem superar algumas dificuldades óbvias. Isso lhes abrirá as portas para um merecido e bem-vindo descanso. É assim que toda a nossa vida se desenrola. Nós buscamos repouso por meio de combater certos obstáculos, e uma vez que esses obstáculos tenham sido superados, descobrimos que o descanso é insuportável pelo tédio que isso gera. Decidimos nos livrar do descanso e, assim, saímos a esmo implorando por novas excitações. Não conseguimos imaginar uma condição que seja prazerosa sem que tenha diversão e barulho. Assumimos que qualquer condição na qual podemos desfrutar algum tipo de distração é suportável. Porém, pense que tipo de felicidade é essa que consiste meramente em sermos distraídos, evitando pensar em nós mesmos. Nós iremos pensar tanto no presente quanto nas misérias que nos ameaçam e, mesmo se nos descobrirmos adequadamente protegidos, o enfado emergirá do mais profundo de nossos corações, onde possui razões naturais, preenchendo nossas mentes com seu veneno. Portanto, o homem é tão infeliz que, pela natureza de seu temperamento, ele se sentiria entediado mesmo se não tivesse motivos para tal. Ainda, ele é tão vazio que, apesar de ter 1001 boas razões para sentir-se aborrecido, a mínima coisa, como um jogo de bilhar ou outro divertimento qualquer, é suficiente para manter sua mente longe delas. Vocês poderão dizer, aspas, mas qual é o objetivo de tudo isso? Fecha aspas. Apenas para que amanhã ele possa vangloriar-se diante de seus amigos de que foi o melhor jogador de todos. Outras pessoas estarão sentadas estudando com afinco para convencer os estudiosos de que resolveram um exercício de álgebra que ninguém antes deles foi capaz de solucionar. Muitas outras colocarão suas vidas em risco a fim de se jactarem mais tarde de haverem conquistado alguma posição do inimigo, o que, em minha opinião, é algo estúpido. Finalmente, outras irão se desgastar dedicando-se obstinadamente a tais assuntos, não com o intuito de se tornarem mais sábias, mas apenas para mostrar o que sabem. Estas são as mais tolas de todas, pois não têm consciência de sua própria estupidez. Podemos presumir que as outras deixarão de ser enganadas ao se aperceberem de suas tolices. Fulano passa pela vida sem se sentir entediado porque joga um pouco todos os dias. Todas as manhãs, dê a ele o dinheiro que talvez ganhe no jogo naquele dia, porém com a condição de que não faça nenhuma aposta, e verá aquele homem tornar-se um completo infeliz. Pode-se afirmar que ele apenas se importa com a diversão de apostar e não com o lucro que poderá usufruir. No entanto, faça-o jogar por nada. Seu interesse não será estimulado e ele também se sentirá entediado nessa situação. Assim, não é apenas entretenimento que ele deseja. De fato, um entretenimento morno, sem qualquer excitação, irá aborrecê-lo. Ele precisa sentir-se estimulado, precisa iludir a si mesmo, pensando que seria feliz ao ganhar no jogo o dinheiro que não quer ganhar de mão beijada, se isso significar desistir de jogar. Ele tem de criar algum objetivo para as suas paixões e então dar vazão ao seu desejo, ira, medo por esse objeto que construiu, como crianças que sentem medo de uma face que elas próprias tenham pintado. Como um homem que talvez tenha perdido seu único filho apenas alguns meses atrás e que está sendo pressionado por processos legais, além de outras disputas, consegue esquecer e não se preocupar com tais coisas. Não fique surpreso. Ele está completamente absorto na tentativa de decidir que caminho a presa,
que seus cães farejadores tão arduamente perseguiram nas últimas 6 horas, irá tomar. Isso é tudo de que ele necessita. Não importa o quão miserável possa ser, se for convencido de gastar algumas horas se divertindo, ele se sentirá feliz pelo tempo que a diversão durar. E não importa quanto um homem possa ser feliz se lhe faltar distração, uma paixão arrebatadora ou passatempos para manter o tédio distante. Logo ele será envolvido pela depressão e pelo sentimento de infelicidade. Sem as distrações não há alegria, ao passo que com as distrações não há tristeza. É isso que cria a felicidade das pessoas da alta sociedade, porque elas têm muitas outras pessoas para distraí-las e capazes de mantê-las entretidas e despreocupadas. Não se engane sobre esta conclusão, pois o que os coletores de impostos, chanceleres ou chefes da justiça buscam, senão desfrutar de uma posição que leve muitas pessoas a procurá-los todos os dias, não permitindo que permaneçam solitários sequer uma hora do dia, impossibilitando-os de refletirem sobre si? Quando eles caem em desgraça e são enviados de volta às suas regiões de origem, onde possuem muito dinheiro e servos para administrar cada uma de suas necessidades, logo se sentem solitários e miseráveis, porque não dispõem de ninguém a evitar que pensem sobre si mesmos. A distração é a única coisa que nos consola por nossas misérias. Ainda assim, ela é a maior de todas as nossas mazelas, pois, acima de tudo, as distrações nos fazem parar de refletir sobre nossa condição, levando-nos assim, inadvertidamente, à destruição. Pois o tédio deveria nos levar a buscar meios mais eficazes de escape, mas a distração faz o nosso tempo passar e imperceptivelmente nos conduz à própria morte.